Então, boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos cantar uma música para preparar as nossas mentes. Página 39. Venham ver, não há só tesouros na terra, quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar. Quem vier vai saber que é preciso aprender, pois é tarde e Jesus vai voltar, pois é tarde e Jesus vai voltar. Ouçam bem, ninguém sabe se parte ou se fica neste mundo, nesta terra tão falta de amor. Quem ouvir vai lutar, vai mudar, vai vencer, vai levar Jesus a quem sofrer, vai levar Jesus a quem sofrer. Venham ver que Kardec nos abriu as portas, desbravando a mensagem do além, desbravando a mensagem do além. Quem vier aprender a doutrina do amor, vai partir com Jesus para seu lar, vai partir com Jesus para seu lar. Pois são bem, estão chegados os finais dos tempos, é preciso o mundo acordar. Quem calar vai parar, vai perder, vai partir, e a terra jamais vai voltar, e a terra jamais vai voltar. Venham ver que não há só tesouros na terra, quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar. Te pedimos, Senhor Jesus, que permita estejam connosco esta noite os nossos familiares, os nossos amigos desencarnados, os nossos protetores, e que formemos todos em conjunto um ambiente de paz e de harmonia, sintonizando as nossas mentes com todos aqueles que esta hora também fazem o seu Evangelho no lar. Se conosco e nos abençoa esta reunião desta noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Marcadores do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isto, procuravam um meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhe estipular o preço.
mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhe pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação invocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugida e imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenómeno espírita em dado instante. Explorar alguém, a mediunidade é conseguidamente dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Há mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um género de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto,
é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Vamos ler uma mensagem do livro Vem Comigo. Renúncia. Nascemos todos iguais e ignorantes, para que apliquemos todo o esforço no desenvolvimento do nosso progresso, usando a liberdade de agir que Deus nos outorgou. Por isso, deixamo-nos prender às coisas fúteis e efêmeras, tornando-nos dependentes de prazeres e hábitos que tantas vezes deixamos resvalem para vícios perigosos, que se tornam verdadeiros grilhões a que nos entregamos. Não te é fácil, como não é fácil para ninguém, subjugar à razão as tentações douradas que se perfilam a cada passo. Só mesmo uma fé inquebrável pode dar-te a força interior para renunciares a tanta coisa que, sendo de César, limita a tua vontade de progredir em direção aos mundos felizes. Eleges hábitos perniciosos, desejos refletidos em teu íntimo, egoísmo e vaidade, suportes tantas vezes do orgulho e renuncia ao que te pode racionalmente prejudicar. Não esqueças que o Evangelho é o suporte das lutas que travas. Duas leituras que são sempre atuais, embora a primeira leve já 2000 anos de existência, mas são sempre motivos de reflexão, porque o episódio da expulsão dos vendilhões do templo é evidente que tem sido interpretado ao longo dos séculos como a expulsão dos mercadores, dos vendedores de produtos, enfim, úteis à alimentação, mas não propriamente tem sido levado em conta que toda esta orientação que Jesus deu a propósito desta expulsão dos vendilhões não tinha tanto a ver com a parte material, mas tinha mais a ver com a parte espiritual, a parte interior. É evidente que na época os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os judeus em si, davam mais primazia às coisas da matéria, às coisas do prazer, às coisas do lucro, e, portanto, permitiam, sem dúvida nenhuma, que houvesse vendas, que se transformasse um verdadeiro comércio, o templo devia ter adoração. Mas ainda hoje é assim, ainda hoje é o mesmo, não há grandes diferenças. As misturas entre os ritos religiosos e as práticas pagãs continuam a subsistir. E apesar de haver aqui e ali alguns religiosos que pretendam, de alguma forma, pôr, digamos assim, o carro nos carris, tenta separar as coisas umas das outras, o povo em si não aceita, porque se habituou ao longo de muitos séculos àquelas práticas, digamos assim, mistura de coisas religiosas com coisas do prazer material, e portanto continuam, se não for num sítio ao lado, se não for no quadro das igrejas, já é à volta muito perto, e continuam a dar primazia às festas do prazer, aos carnavais de todas as épocas. É claro que isto pressupõe, como eu dizia há pouco, pressupõe uma análise íntima, uma análise do espírito, os vendilhões do nosso templo, do templo que somos nós, enfim, marcados por erros do passado, e continuamos a alimentar. E é esta preocupação que deve ser, no momento, a nossa preocupação. Corrigir dentro de nós os erros, os defeitos, olharmos a trave no nosso olho e deixarmos para trás o argueiro no olho do vizinho. Embora nós continuemos a ter a necessidade de nos anteciparmos aos julgamentos que farão de nós, começando a fazer os julgamentos dos outros. Então é esta a questão dos vendilhões do nosso templo, os erros, os defeitos, os vícios, os prazeres que nos conduzem, sem dúvida nenhuma, sempre ao afastamento das coisas de Deus. É isso que nós devemos ponderar, analisar, refletir e corrigir,
Porque a vida é uma luta constante de aperfeiçoamento. Enquanto nós não exercitarmos esse aperfeiçoamento em nós mesmos, não podemos criticar o mundo, não podemos criticar os outros, porque nós também somos o mundo, porque nós também somos para os outros, e portanto também somos partes integrantes desta sociedade que hoje se nos apresenta sempre em crise, sempre em crise, sempre em crise, mas que não tem a ver com a crise material, como nós vemos no nosso caso, que a esmagadora maioria não foi afetada pela crise. A classe média e as classes altas talvez tenham sido mais afetadas, mas em boa verdade as classes mais, digamos assim, mais remediadas foram afetadas. Mas trata-se de uma crise de moral, uma crise espiritual. E é essa crise espiritual se nós só conseguirmos resolver se corrigirmos esses efeitos em nós. E ao fazermos esse esforço, se a maioria fizer esse esforço de correção, o mundo será melhor. E as crises financeiras, as crises materialistas, não conseguem atingir-nos tanto quanto nós vemos hoje que atinge a população em geral. Vemos muitas vezes, ou grande parte das pessoas que recorrem à casa espírita já recorreram a esses, aos médiuns, a bruxos, o que se queira chamar, que andam por aí e que cobram, coisa que o Evangelho nos diz que não o devemos fazer. Será por ignorância ou pela solução rápida dos problemas? É seguramente pela ignorância. A responsabilidade dessa ignorância é que cabe inteiramente aos religiosos e, por que não dizer também, a nós espíritas. Porque as pessoas, quando vêm à casa espírita, depois de terem ido a esses lugares, vêm muitas vezes porque é mais barato, isto é, porque não pagam. E às vezes ficam desiludidas porque a casa espírita não faz teatro, não faz de conta que as coisas acontecem, não inventa aquilo que os espíritos querem dizer para agradar às pessoas, e portanto deverá falar a verdade, deverá falar com realismo. E as pessoas aí já não gostam, porque as pessoas querem que tudo saia bem, que saia a lotaria, que tenham boas casas, bons carros, boas namoradas, mas não querem nem fazer nenhum sacrifício de correção, de renunciar aos seus prazeres. E, portanto, às vezes sofrem essa desilusão. É claro que compete-nos a nós, espíritas, esclarecer o que é espiritismo, como é que funciona o reino dos espíritos, como é que funcionam as leis em termos espirituais. E se assim o fizermos com racionalidade e com convicção, progressivamente as pessoas vão vendo o logro em que caem ao consultarem essas adivinhas, essas pitonisas dos tempos modernos, que realmente precisam de ganhar. E para ganhar tem que ir ao encontro dos desejos, dos prazeres, que as pessoas mais ou menos manifestam, porque basta 2 ou 3 palavras para saber a que é que a pessoa vai. A pessoa vai sempre a resolver um problema sentimental, para resolver um problema material, para resolver um problema da terra, das coisas da terra, e nunca vai à procura de saber como é que se há de conduzir para corrigir os seus próprios defeitos. Então há necessidade de nós pormos em marcha uma grande campanha de esclarecimento para erradicar a ignorância, porque sem dúvida nenhuma é a ignorância que hoje leva as pessoas a se conduzir de uma determinada maneira e a Terra continuar na mesma, per omnia século seculorum, de outro, mas será sempre assim. Já assistimos a isto há dezenas de anos e as diferenças não se verificam. Vemos muitas pessoas piedosamente irem para os templos, para as igrejas, como se estivessem muito arrependidas, depois saem dali e continuam tudo na mesma, não modificam coisíssima nenhuma. Portanto, é essa a necessidade de erradicar a ignorância, que hoje é uma missão fundamental que nos cabe. Vamos então agora pensar, sintonizar o nosso pensamento com aquilo que pretendemos agora, que é irradiar a nossa energia, a nossa vibração de amor e de paz à nossa volta, seguramente conjugando esforços com aquelas outras famílias que connosco fazem esta vibração. Então vamos pedir a Jesus que receba nas suas mãos as nossas ofertas de amor e de paz, que as potencie, que as multiplique, como sempre faz. E que os seus mensageiros, as suas equipas socorristas, se espalhem por toda a parte, batendo à porta daqueles que mais sofrem, das famílias mais desarmonizadas, que lhes deixem um pouco de consolo, uma vibração de amor. E que esta noite, se for possível, possa haver algum alívio para aqueles que mais sofrem. Toma a nossa oferta, Senhor. Página 33. Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feio.
sentirá. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Chegamos ao final, desejamos que tenham tido alguma serenidade, alguma harmonia e continuem no diálogo, se acharem por bem, com os filhos, conversando em família. Nós aqui estaremos de novo para a semana, para convosco também realizarmos este Evangelho no lar. Muita paz e até para a semana, se Deus quiser.